Quero compartilhar com vocês um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Vou ler do versículo 7 até o versículo 20. Então diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Glória a Deus. Amém. Jesus, ele celebra essa ceia, e nós, como cristãos, sabemos que nós comemoramos ou celebramos duas festas, podemos dizer assim. Os cristãos, sob mandamento, ordenança de Jesus, comemoram duas festas. São duas celebrações. Uma é a ceia do Senhor e a outra é o batismo. Então essas são as duas ordenanças dadas aos cristãos. Outras festas que existem, Natal, ou festas dos judeus, os tabernáculos, a própria Páscoa, são festas de ocasião, as festas deles, mas os cristãos celebram, comemoram a ceia do Senhor e batismo. Essas são ordenanças que o Senhor nos deu. Jesus está participando como um judeu. Jesus, nós sabemos, ele viveu como um judeu e participou de todas as celebrações, as festividades judaicas. Todas ele participou. Então ele estava participando da Páscoa, e na Páscoa, durante esta festividade da Páscoa com os seus discípulos, ele inaugura a ceia do Senhor, que seria para os cristãos. Claro, não com esse nome, não existia, mas entendemos assim, os que viriam a ser seus discípulos, melhor dizendo assim, iriam celebrar a ceia que foi inaugurada por Jesus na Páscoa, que nós sabemos que é uma comemoração dos judeus em relação à saída do Egito. Nós sabemos que a Páscoa, ela tem início na saída do Egito, lá em Êxodo, se não me engano, no capítulo 12. Então, antes da 10ª praga, que então Deus ia enviar o seu anjo para aniquilar os primogênitos do Egito. E então ali, antes daquela 10ª praga, já começa a se falar da Páscoa para Moisés e para Arão, como iriam preparar. E nós sabemos que essa Páscoa foi aonde
sobre a ordenança do Senhor, os judeus passavam sangue nos umbrais das suas portas. E o anjo da morte, então nós conhecemos a história, o anjo da morte viria, e aí ele viria o sangue do cordeiro, então naquela casa ele não entrava. Então essa vitória, essa libertação do cativeiro do Egito, com todo esse acontecimento do cordeiro pascal que foi passado, os hebreus sendo livrados da morte, então ali como os judeus começam a celebrar a Páscoa. E aí passa um bom tempo e aí nós vemos Jesus comemorando essa Páscoa. Jesus, que nós sabemos que aquele cordeiro que foi imolado, aquele sangue que foi passado nos umbrais, hoje nós entendemos que apontava para Jesus Cristo, porque para os discípulos de Jesus, ele é o cordeiro pascal. Foi pelo sangue dele que nós somos livrados, libertos da morte, do anjo da morte, do pecado. E ali ele com seus discípulos ainda comemorando aquela Páscoa, mas já querendo entronizar na mente deles: vocês sabem que é eu que vou morrer por vocês, é pelo meu sangue que vocês serão lavados. Então hoje nós estamos aqui, claro, estou falando também as palavras, mas celebrando essa Páscoa que apontava para mim, e vai ser no meu sangue que vocês vão ser libertos. Que Páscoa, se não me engano, no hebraico quer dizer pular por cima da marca. Parece que é isso, essa palavra. Pesado, uma coisa assim no hebraico. Então o anjo via a marca e ele passava por cima da marca. Significado de Páscoa. Jesus ali comemorando aquela Páscoa judaica como um judeu e como todos os judeus que estavam com ele, discípulos, mas já ensinando. Mas vocês que serão meus discípulos, que mais para frente vão ser chamados de cristãos, vão comemorar a ceia do Senhor. Meu sangue, o suco da uva, o pão, então vai ser feito em memória de mim, porque eu sou o cordeiro pascal. E ali então começa a se celebrar pelos cristãos a ceia do Senhor. Começou numa Páscoa que falava já, que já lá no Egito já apontava para a vitória e para a libertação que viria por meio de Jesus Cristo. Deus trabalhando no Antigo Testamento já, e entronizando já na mente deles, lá no Antigo Testamento, o que seria concretizado por meio de Jesus Cristo. Que aconteceu, aquilo foi fato, aconteceu tudo aquilo, mas era para entronizando já na mente deles o que seria concretizado por Cristo. Então hoje os cristãos comemoram a ceia do Senhor, a Santa Ceia ou a Eucaristia, como alguns chamam também. Mas, o que eu queria dizer também com isso? A ceia do Senhor, Jesus nunca teve a intenção, nunca, de inventar ou de inaugurar um ritual. Nunca, de forma alguma, nunca passou pela mente de Jesus inventar assim, vai ser um ritual. Na verdade, Jesus sempre que os seus discípulos, aqueles que fossem seus seguidores, eles crescessem de dentro para fora, fossem pessoas conduzidas pelo Espírito, não fossem pessoas assim, levadas a rituais. Enfim, Jesus, a sua intenção é que nós participássemos do seu corpo e do seu sangue de uma forma integral na nossa vida, ou seja, vivendo isso. E aí lá no 6 de João, nós vemos bem isso, porque no 6 de João ele começa a fazer um discurso pesado, ele faz um discurso bem pesado lá, porque ele começa a falar sobre o pão vivo que desceu do céu. Ele começa a falar do pão vivo, daqui a pouco ele começa a falar que quem não beber do seu sangue e quem não comer a sua carne não tem vida em si mesmo. E foi pesado isso para os discípulos. E muitos se escandalizaram, que está querendo que a gente come a carne dele. Mas ele estava querendo dizer que quem deseja ser seu discípulo tem que viver a sua vida, na prática da vida mesmo,
beber o seu sangue e comer a sua carne. Isso é vida presente em nós. Isso é vida no nosso cotidiano. E o apóstolo Paulo, depois, já instituída a ceia, já estava tendo problema com a ceia. Porque já estava acontecendo uma bela de uma bagunça. As pessoas vinham só interessadas em comer a ceia, e como ele fala, e pelo jeito era um atropelando o outro e passando na frente, comendo primeiro, e uns comendo demais e acabando, e outros ficando com fome. Então estava uma grande bagunça. E Paulo lá em Coríntios já está repreendendo, porque já começou a virar uma grande bagunça a ceia do Senhor. E Paulo fala em 10 de 1 Coríntios, ele fala, ora, o cálice que nós abençoamos não é uma participação no corpo de Cristo? O pão que nós partimos não é uma participação, o cálice do sangue de Cristo e o pão no corpo de Cristo? Então, esse ato indica que nós temos uma participação no corpo de Cristo. Então não é um mero ritual, como muitos têm feito. Nós sabemos que no Brasil e em outros países também o povo é muito místico. O povo gosta de exteriorizar, de idolatrar, de fazer deuses de algumas coisas. O povo gosta de fazer de objetos sagrados, pessoas sagradas, rituais sagrados. O povo gosta sempre de exteriorizar. Lá é o sagrado, a Bíblia é o livro sagrado, mas ele não abre, ele não lê e ele não vive. Mas a Bíblia é sagrada, aquele livro, o templo lá da igreja é sagrado, o púlpito é sagrado, mas ele não vive a realidade de uma vida cristã. Então o povo brasileiro é assim. E o que eles fazem? O que muitos fazem? Eles vão no culto, no dia em que há a ceia, como se aquele culto fosse mágico. Como se naquele dia ele vai ser abençoado. Que é o culto de ceia. E nos outros ele não vai. Ele só vai naquele, porque é aquele que ele vai receber a bênção, a ceia do Senhor, ela é sagrada, aquele ritual ali. Então eu vou no dia que tem. No dia que não tem nada. Então erram os que pensam assim. Porque Jesus não instituiu nenhum ritual sagrado, mágico, que ao você participar ali de comer aquele pedacinho de pão, de beber aquele cálice do suco da uva, você então é como se recebesse um passe, como se você derramasse uma bênção especial naquele dia, você sai e passa o resto do mês abençoado. E não é bem assim, com Cristo não é assim, com a igreja não é assim. Eu estava lendo um testemunho de um rapaz que ele havia participado da ceia e ele estava indo para casa triste, porque ele pensava com ele mesmo, puxa, não conseguia assim sentir mais aquela emoção na minha primeira ceia, quando eu fui batizado e eu participei da ceia com os irmãos. Ele foi embora vazio, comia aquele pedacinho de pão, bebia aquele suco, e ele estava assim, o que aconteceu? O que acontece? E aí, eu não sei contar a história certinha, mas durante a semana aconteceu algumas coisas com ele. Foi uma mulher na casa dele, pediu um prato de comida, aí ele ajudou essa mulher. Outro dia ele foi trabalhar, e aí ele tinha um almoço de negócios muito importante na empresa dele. E aí a faxineira passou mal, e aí ele pegou a faxineira, levou para o hospital. E ele passou o dia no hospital e ele perdeu esse almoço de negócios. Ele tinha marcado uma festa com os amigos, e aí chamaram ele para passar a noite no hospital com a avó dele, que não tinha mais ninguém. E então ele passou a noite no hospital com a avó dele, conversando, fazendo companhia. Enfim, aconteceram algumas coisas, que aí no outro final de semana
tinha comemoração na igreja dele e tinha ceia. E na hora que ele estava ceando, tudo isso começou a vir na cabeça dele. E então ele se emocionou e começou a chorar. Porque ele sentiu que participação no corpo e no sangue de Jesus acontece na nossa vida. Quando nós vivemos o cristianismo integral na nossa vida, de amor ao próximo, de vida vivida. E aí então, quando você vive o cristianismo verdadeiro em sua vida, quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, e aí então, aquela celebração que acontece na sua comunidade, aí faz todo sentido. Aí faz o sentido. Quando você vai lá participar com seus irmãos da ceia do Senhor, mas você vive aquilo primeiramente. Então aquilo vai fazer sentido. Mas se você não vive e tem aquilo simplesmente como um ritual mágico, não faz sentido nenhum. E não agrada o Senhor. Então nós temos que aprender que com o Senhor não há ritual. Nós celebramos ceia e nós celebramos batismo. E da mesma forma, se não houver transformação, não passa de ritual. Então com Jesus é a transformação em primeiro lugar. Vamos participar mesmo do corpo e do sangue do Cordeiro. E então nós podemos celebrar fazendo aquela comemoração da forma que é em cada comunidade, mas aí fará todo sentido. E aí o Senhor estará se agradando de todos nós. Não é? Amém?